Olá, eu sou o Rian do 22A e eu irei falar sobre a origem do boxe. Há registros longínquos da existência do boxe já no ano 3000 antes do nascimento de Cristo, lá no Egito, mas foi lá na Grécia no século 7 a.C., ou seja, 700 anos antes de Cristo, que a modalidade começou a tomar a cara do esporte. A história do boxe, no entanto, é cheia de altos e baixos. Embora tenha feito parte das Olimpíadas da Grécia Antiga, quando os lutadores apenas protegiam as mãos com pedaços de couro, o boxe chegou a morrer. Durante o Império Romano, houve alterações no mínimo controversas na modalidade. O boxe passou a ser protagonizado pelos gladiadores, que lutavam com luvas recheadas de metal, algo propício para o objetivo dos combates, já que na maioria das vezes a disputa terminava com a morte de um dos lutadores. Hoje em dia, o boxe ele é com luvas, né? E aí as luvas elas têm o tamanho em onças. Então, 12 onças, 16 onças, 14 onças, 18 onças. E elas são feitas de um tecido, mas naquela época os caras eram bem mais, como é que eu posso dizer, letais, né? Porque, como eu disse aqui, eles usavam luvas recheadas com metal. Então, assim, era um esporte mortal, né? Com o fim do Império, o boxe ele meio que hibernou por um bom tempo assim, e ele foi reaparecer no século 17 lá na Inglaterra em 1880. E aí passaram a ser organizadas competições amadoras da modalidade nas categorias galo, que era até 54 quilos, pena até 57, leve até 63,5, médio até 73 e pesado, que é qualquer peso. Eu acredito que o boxe pesado tenha ganhado mais fama assim, então Mike Tyson, Muhammad Ali. O Muhammad Ali, acredito que ele lutava na categoria médio ali, mas o Mike Tyson era pesado. Então, assim, quando você vê a luta de dois caras do boxe que eram pesos pesados, cada soco ali era uma marretada, entendeu? O boxe ele entrou nas Olimpíadas em 1904 em St. Louis, lá nos Estados Unidos, e aí ele passou por algumas mudanças importantes, como a obrigatoriedade do uso do capacete, né? E a determinada a partir dos Jogos de Los Angeles, 1984, que foi esse negócio do capacete. A adesão ao sistema eletrônico de pontuação em Barcelona, 1992, e a uniformidade da pontuação das lutas em Pequim, 2008. Outra mudança também foi que na última edição dos Jogos de Londres, né, que foi 2012, a última edição foi inclusive esse ano, 2024. Mas lá em 2012 teve a última mudança, assim, foi mais recente, né? Que foi a introdução do boxe feminino em 3 categorias: mosca, que é até 51 quilos, leve, que é até 60 quilos, e meio pesado, que é até 75. A finalidade do boxe é proporcionar uma forma de combate esportivo em que 2 oponentes utilizam luvas e, respeitando regras específicas, tentam acertar golpes uns nos outros, como o objetivo de somar pontos ou nocautear o adversário. O esporte promove disciplina, resistência física e mental, além de estratégias táticas e autodefesa. Para uma pessoa praticar o boxe, precisa de um controle emocional para auxiliar ao gerenciamento do estresse e da agressividade, ajudando os praticantes a canalizar suas emoções de uma forma controlada e construtiva. Além disso, você precisa de disciplina e foco. O treinamento do boxe requer compromisso, autodisciplina, concentração, o que acaba sendo refletido em outras áreas da sua vida. E também temos a resolução de conflito, em que, em um contexto esportivo, o boxe oferece uma maneira controlada e regulamentada de resolver conflitos, promovendo o respeito entre os competidores. Crescimento pessoal. O esporte também promove autoconfiança, resiliência e capacidade de superar desafios físicos e emocionais, contribuindo para o desenvolvimento da pessoa. Em uma competição, o objetivo principal é vencer a luta,
por ponto ou nocaute, dentro de regras claras, que asseguram a segurança dos lutadores. Olá, eu sou o Eduardo, eu vou falar sobre as regras do boxe e um pouco sobre os golpes, as faltas e o término do jogo. Então, dois atletas de boxe, eles lutam num ringue utilizando apenas as mãos para atacar e defender. O objetivo principal é tentar nocautear o adversário com um soco preciso e ao mesmo tempo evitar ser atingido. Para nocautear o boxeador, precisa derrubar o adversário, que tem 10 segundos para se voltar ao combate, ou seja, para se levantar e se posicionar para a luta. Se não voltar dentro desse tempo, o boxeador que realizou o nocaute é declarado vencedor. A luta é dividida em rounds. Nos Jogos Olímpicos, as lutas têm 3 rounds com 3 minutos cada. Por outro lado, as lutas profissionais podem ser realizadas em até 12 rounds. As regras do boxe são: no caso dos Jogos Olímpicos, as lutas são realizadas em 3 rounds de 3 minutos, com intervalos de 1 minuto. Por outro lado, outras lutas profissionais podem ter 12 rounds com duração de 3 minutos, que é o padrão. Quando o round acaba, cada um dos 5 juízes determinam quem é o jogador. O vencedor recebe 10 pontos, enquanto o boxeador que perde recebe 9 ou 7 pontos no mínimo. Dentre as principais regras do boxe são os golpes, as faltas, motivos para dar uma luta como terminada, classificação dos boxeadores conforme o seu peso, ringue e equipamentos utilizados. Os golpes do boxe, que eu vou falar agora, são o jab, o direto, o gancho, o cruzado e o uppercut. O jab é um golpe reto e rápido, sendo um dos mais utilizados. O direto é um golpe reto também, porém mais lento, mas geralmente mais forte do que o jab. Gancho é o golpe rápido e forte, dado de cima para baixo na diagonal. Cruzado é um golpe dado para atingir a lateral da cabeça do adversário. Uppercut é um golpe dado de baixo para cima na vertical para atingir o queixo do adversário. E eu vou falar sobre as faltas do boxe, que são os golpes baixos, golpes abaixo da cintura, golpes nos rins, soco na nuca, que pode causar lesões graves, chutes, cabeçadas, mordida, empurrões à cabeça do adversário contra as cordas do ringue. Um boxeador, por exemplo, um boxeador que deu uma cabeçada no adversário que causa uma lesão ou um corte, é desclassificado na hora. Além disso, é expressamente proibido atacar um adversário caído no chão, resultando também em desclassificação. Eu vou falar sobre os motivos para dar uma luta como terminada. Uma luta, ela pode ser dada como terminada por várias situações, por exemplo, por abandono ABD, se um lutador sair por vontade própria, ou se o treinador jogar a toalha no ringue. Se um boxeador não regressar à luta depois do tempo de descanso, que é entre os rounds, nesse caso o adversário é declarado vencedor. Se um boxeador cair no ringue depois de um golpe, ele tem 10 segundos para voltar sem ajuda. Se não conseguir voltar no tempo previsto, perde a luta por RSC. O árbitro suspende o combate. É isso, obrigado. Oi, eu sou o Henrique Alves e eu vou falar um pouco dos benefícios do boxe e dos malefícios também. O boxe, um dos maiores benefícios dele é a melhora cardiovascular, o boxe é um exercício aeróbico intenso que eleva a frequência cardíaca, melhorando a saúde do seu coração e a sua capacidade pulmonar. Ele também traz alguns benefícios muscular. O boxe ele trabalha principalmente na sua área superior do corpo, trabalhando braço, ombro, costas e abdômen, mas ele também trabalha a sua perna, com o jogo de pernas, com esquivas, que é muito bem trabalhado no boxe. Ele também pode aumentar a sua coordenação motora, em jogos de perna, esquivas, defesas, golpes rápidos. Isso é muito trabalhado no boxe e é uma das grandes partes, das importantes partes do boxe. Outra coisa que também acontece muito é a queima calórica elevada.
O boxe praticado intensamente durante 1 hora, ele pode variar e queimar entre 500 a 800 calorias por hora. Isso é uma capacidade de queima calórica muito alta em um determinado tempo muito curto. Então, ele, em teoria, é um ótimo cardio. Além de você melhorar muito a sua capacidade pulmonar e aumentar a sua resistência física também, dado a melhores reflexos e capacidade de receber socos e diminuir o impacto, ele também vai diminuir muito o seu peso, queimando caloria. Mas uma das principais desvantagens disso é os desgastes em articulações. Isso pode desgastar muito e causar lesões, principalmente em punhos, ombros e joelhos. Os jogos de perna, que lesiona muito os joelhos, as rotações dos socos, que pode machucar tanto o ombro quanto o punho. Então essas são uma das principais lesões e um dos principais desafios do boxe hoje em dia.